Às vezes, acontece que algo que antes servia de apoio e trazia equilíbrio emocional, de repente perde sua importância, torna-se insípido e incapaz de satisfazer nossas necessidades. Algo semelhante acontece na área da saúde masculina, onde, com a idade, especialmente após os 60 anos, velhos hábitos e crenças podem pregar uma peça. Surpreendentemente, muitos homens que ultrapassaram essa faixa etária não percebem como erros repetidos, gradualmente e imperceptivelmente, prejudicam sua saúde sexual. Métodos e abordagens que pareciam eficazes no passado agora podem causar mais danos do que benefícios, minando a autoconfiança e privando do prazer da intimidade. Neste artigo, tentaremos esclarecer esses equívocos comuns e oferecer maneiras concretas de corrigi-los. O leitor aprenderá como recuperar a sensibilidade perdida, aumentar o desejo sexual e redescobrir a harmonia com seu corpo, para que a vida íntima traga satisfação genuína nesta fase da vida. Falaremos sobre como adaptar seu estilo de vida e práticas sexuais às necessidades em constante mudança do corpo, para manter a saúde e a alegria da intimidade por muitos anos. Então, vamos começar desmascarando um dos mitos mais comuns e, infelizmente, persistentes, que ainda influencia muitos homens. Falaremos sobre um conceito que muitos ouviram ou até praticaram, sem submetê-lo a uma reflexão crítica. Erro número 1. Fé cega no mito da retenção de sêmen. Existe um equívoco generalizado de que a abstinência de ejaculação pode transformar milagrosamente o corpo masculino, enchendo-o de energia inesgotável, clareza mental cristalina e um aumento explosivo nos níveis de testosterona. Este mito, alimentado por ideias arcaicas e fontes duvidosas da internet, está longe da verdade científica. E embora alguns estudos apontem para flutuações hormonais de curto prazo com abstinência de curta duração, o quadro real é muito mais complexo e realista. O corpo humano, esta incrível máquina bioquímica, é projetado para a liberação natural. A supressão dessa função básica por um longo tempo está repleta de consequências desagradáveis: desconforto físico, estagnação na área pélvica, mudanças bruscas de humor e até um risco aumentado de desenvolver doenças da próstata. Para homens com mais de 60 anos, cujos corpos já estão sujeitos a mudanças relacionadas à idade, tais efeitos podem representar uma séria ameaça ao bem-estar geral e à qualidade de vida. Especialistas médicos concordam unanimemente que a atividade sexual saudável e moderada, acompanhada de ejaculação, traz benefícios significativos. Ajuda a regular os níveis hormonais, manter a saúde da próstata, aliviar a tensão nervosa e até melhorar a qualidade do sono. Assim, uma abordagem razoável à vida sexual é um componente importante da saúde e longevidade masculina. As tentativas de se manter à força em uma estrutura rígida por semanas ou até meses, em busca de um poder fantasmagórico, muitas vezes se transformam em consequências deploráveis. A decepção, a irritabilidade e, o mais importante, a separação das necessidades urgentes do corpo substituem o triunfo esperado. Aqui, o ponto-chave é a consciência dos ritmos naturais do seu corpo, uma atitude sensível aos seus sinais e um desejo de um equilíbrio harmonioso. Veja isso não como uma indulgência às suas fraquezas, mas como uma manifestação de autocuidado, como alongar depois de ficar sentado por muito tempo ou respirar fundo, enchendo cada célula com oxigênio. Essa abordagem consciente pode restaurar a sensação de apoio interno, recarregar energia e fortalecer a conexão consigo mesmo. No entanto, se a crença de que o controle rígido é sinônimo de força ainda estiver firmemente enraizada na mente, talvez seja hora de se perguntar: quais outros hábitos desatualizados, como grilhões invisíveis, limitam nossas oportunidades e nos privam da alegria da vida? Talvez o próximo erro comum seja uma surpresa para muitos, porque a maioria dos homens o comete sem sequer perceber. Erro 2. Uso padronizado das mesmas técnicas e métodos, independentemente da situação. Ações habituais, enraizadas ao longo do tempo, podem dar uma sensação de estabilidade e conforto, especialmente na esfera íntima.
No entanto, quando se trata de intimidade, a repetição constante das mesmas técnicas, seja uma determinada pegada, intensidade de pressão ou sequência de movimentos, pode pregar uma peça imperceptivelmente. Muitos homens, seguindo um caminho bem trilhado, não suspeitam que tal previsibilidade pode embotar a acuidade das sensações e até criar obstáculos para o pleno prazer da intimidade com sua amada. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se adaptar ao ambiente e aos impactos repetidos. Quando o corpo é repetidamente submetido ao mesmo tipo de estímulo, ele gradualmente se acostuma e começa a reagir apenas a esse padrão específico. Com o tempo, isso pode tornar mais difícil experimentar sensações intensas, atingir o orgasmo ou manter a concentração e o envolvimento no processo. Como resultado, o homem pode sentir frustração, distanciamento ou até insegurança em sua virilidade. Na realidade, muitas vezes, tudo o que o corpo precisa para recuperar a antiga sensibilidade e despertar as sensações adormecidas é variar a rotina habitual. Felizmente, sair dessa situação é muito mais fácil do que pode parecer à primeira vista. Na busca por experiências sensuais, a chave para novos horizontes reside na diversidade de abordagens. Mudar de mãos, variar a força dos toques, brincar com o ritmo e a velocidade, dominar novos movimentos e introduzir delicadamente acessórios seguros e adequados. Tudo isso abre dimensões inexploradas de prazer. É importante entender que não se trata de abandonar as técnicas comprovadas pelo tempo, mas de ampliar o leque de sensações. É uma espécie de treinamento para o sistema nervoso, exigindo presença consciente e envolvimento. Assim como os músculos se fortalecem sob o efeito de novos exercícios, a sensualidade se enriquece quando a pessoa se permite explorar o desconhecido. O objetivo não é seguir cegamente a novidade, mas manter a harmonia com o próprio corpo, que está em constante mudança. É preciso se dar o direito de evoluir junto com ele. Todos merecem um prazer, que com o tempo se torna cada vez mais intenso e rico, e não desvanece sob o peso dos anos. No entanto, existe outro erro comum, do qual muitos homens nem sequer suspeitam. Pode ser a razão pela qual as experiências sensuais parecem fugazes e não trazem a satisfação desejada. É bem possível que a pessoa esteja cometendo esse erro sem sequer se dar conta. Falaremos sobre isso a seguir. Erro número 3. Pressa. Na juventude, sob a influência das circunstâncias, do desejo de privacidade ou simplesmente por causa de um hábito formado, muitos homens aprendem a prática de atingir rapidamente o clímax. No entanto, com o tempo, o que antes era ditado por uma necessidade externa corre o risco de se transformar em um padrão de comportamento estável, em um modelo profundamente enraizado. É aí que reside a potencial fonte de problemas. A pressa na esfera íntima reduz o processo a um ato mecânico, desprovido de verdadeiro prazer. A ênfase muda do prazer para a simples libertação da tensão. Para os homens que ultrapassaram os 60 anos, essa abordagem apressada pode se tornar um obstáculo no caminho para sensações mais profundas e ricas, das quais seus corpos, apesar da idade, ainda são capazes. A pressa não dá ao organismo tempo para um aumento gradual da excitação, para uma imersão suave na atmosfera sensual. A consciência não se fixa no momento presente, mas se apressa em direção à linha de chegada, quase sem perceber o que está acontecendo. Com o passar do tempo, isso pode levar à diminuição da sensibilidade, ao surgimento de um sentimento de insatisfação ou vazio emocional após a conclusão do ato. O que antes servia como fonte de intimidade e união, gradualmente começa a ser percebido como uma mera formalidade. A desaceleração, por outro lado, muda radicalmente a situação. Ela proporciona ao corpo o espaço e o tempo necessários para um despertar completo da sensualidade. O processo de percepção consciente das próprias sensações se torna um poderoso estímulo para ativar o sistema nervoso, como se o convidasse a uma interação total. Isso permite que a mente restabeleça a conexão com cada experiência fugaz, sensação, impulso que permeia o corpo.
respirações profundas e ritmadas, toques conscientes e uma desaceleração geral do ritmo de vida são capazes de transformar um momento comum em algo cheio, nutritivo e incrivelmente forte. O prazer vai muito além do orgasmo fisiológico. Ele reside na presença total, no momento, na sensação do ritmo da vida, na curiosidade incessante por novas sensações. Ao encarar a intimidade não como uma rotina mecânica, mas como um tempo cheio de significado profundo, a pessoa começa a se sentir mais viva, íntegra e em sintonia consigo mesma. Não se trata de aumentar artificialmente a duração dos momentos íntimos, mas de redescobrir aquilo que, possivelmente, se teve que apressar ao longo de muitos anos. No entanto, mesmo a desaceleração não conseguirá revelar todo o potencial da sensualidade se a atenção estiver focada exclusivamente em uma parte do corpo. O próximo erro comum pode parecer inesperado, mas é frequentemente negligenciado por muitos homens. O quarto erro, que anula todos os esforços: ignorar o resto do corpo, concentrando-se apenas nos genitais. A prática comum de homens se concentrarem exclusivamente na região genital durante a intimidade consigo mesmos, por um longo período, faz com que essa área seja vista como a única fonte de sensações significativas. No entanto, essa abordagem ignora o vasto potencial do corpo humano, repleto de terminações nervosas e zonas erógenas, capazes de transformar radicalmente a experiência sensorial. Ao limitar a estimulação a uma única parte do corpo, o indivíduo se priva da oportunidade de experimentar todo o espectro de sensações físicas e emocionais, que se mantém mesmo na maturidade, após os 60 anos. As superfícies internas das coxas, o peito, a parte inferior do abdômen, o pescoço e, em especial, o períneo, todas essas áreas possuem um enorme potencial para intensificar a excitação e aprofundar a conexão sensorial consigo mesmo. A estimulação dessas zonas não só abre novos horizontes de sensações físicas, mas também promove uma imersão mais profunda no momento presente, aumenta a consciência corporal e aguça a percepção emocional. Toques leves, massagens relaxantes, brincadeiras com contrastes de temperatura, não são sinais de fraqueza ou indulgência aos próprios desejos, mas sim a chave para desbloquear uma experiência sensorial mais completa e rica. A integração de toda a experiência corporal abre portas para a libertação de hábitos enraizados e proporciona sensações incomparavelmente mais ricas e profundas. Não se trata apenas de um experimento extravagante, mas de um profundo respeito pela complexidade do próprio corpo, um desejo de senti-lo em sua totalidade. O corpo surge não como um elemento isolado, mas como um sistema complexo que une sensações, emoções e consciência. A estimulação desse sistema holístico leva naturalmente a uma sensação de profunda satisfação. No entanto, mesmo ao expandir os limites da exploração corporal, a abordagem ao toque em si desempenha um papel fundamental. Existe um erro comum que sorrateiramente mina o conforto e diminui a sensibilidade de um grande número de homens. Trata-se de algo banal, mas frequentemente negligenciado. Vamos revelar esse segredo. O quinto erro a ser evitado: negligenciar o lubrificante. Com o passar do tempo, ocorrem mudanças naturais no organismo masculino, como a diminuição da hidratação e sensibilidade da pele. Essas mudanças podem fazer com que os toques físicos sejam percebidos de forma diferente do que na juventude. Apesar dos benefícios óbvios, um número significativo de homens ignora teimosamente o uso de lubrificante, justificando-o com um hábito enraizado ou uma opinião equivocada sobre sua desnecessidade. No entanto, como mostra a prática, a recusa ao lubrificante pode empobrecer significativamente a experiência sensorial e diminuir o nível de conforto. O atrito resultante pode causar irritação, microlesões na pele delicada, o que, a longo prazo, leva à diminuição da receptividade e da intensidade das sensações. Ao mesmo tempo, o uso de um lubrificante de qualidade
pode mudar drasticamente a situação. Ele proporciona um deslizamento suave, minimiza o risco de sensações desagradáveis e aproxima ao máximo as sensações da intimidade natural com um parceiro. Além disso, o lubrificante pode despertar terminações nervosas adormecidas, devolvendo a plenitude das sensações e prolongando o tempo de prazer. Não devemos nos esquecer dos homens que enfrentam rigidez articular relacionada à idade ou mobilidade limitada das mãos. Nesses casos, o lubrificante se torna uma verdadeira salvação, facilitando o processo e tornando-o mais confortável. É importante entender que o uso de auxiliares que atendam às necessidades mutáveis do organismo não é algo repreensível. Pelo contrário, é uma demonstração de cuidado consigo mesmo e com o próprio prazer. Com o passar do tempo, quando o corpo humano passa por transformações inevitáveis, os homens frequentemente enfrentam mudanças também em sua vida íntima. No entanto, mesmo neste período de maturidade, equívocos comuns e visões antiquadas podem minar sorrateiramente o prazer e a satisfação que podem ser experimentados em momentos de intimidade consigo mesmo. Neste artigo, pretendemos lançar luz sobre 7 erros comuns que, permanecendo nas sombras, exercem uma influência significativa na saúde e bem-estar sexual de homens que ultrapassaram os 60 anos. O primeiro obstáculo no caminho para a plena harmonia na esfera íntima é o mito enraizado da necessidade de retardar intencionalmente a ejaculação. Muitos homens que cresceram sob a influência da ideia de que o controle sobre a ejaculação serve como um símbolo de força e capacidade masculina, continuam a seguir essa estratégia, mesmo quando sua fisiologia já não demonstra a mesma capacidade de resposta. No entanto, as tentativas de prolongar artificialmente o ato sexual, contrariando as necessidades naturais do organismo, podem levar a tensão indesejada, sensações desconfortáveis e até mesmo a uma diminuição notável da sensibilidade das zonas erógenas. Em vez de se aprisionar em rígidos controles e buscar uma perfeição ilusória, é muito mais sensato libertar-se das amarras das autolimitações e entregar-se totalmente ao poder dos sentidos. É necessário permitir que o corpo dite o ritmo e o caráter dos movimentos, reagindo às mínimas mudanças nas sensações. Somente assim é possível alcançar uma verdadeira união consigo mesmo e experimentar a plenitude do prazer. Outro erro comum que muitos homens cometem é seguir conservadoramente os mesmos métodos aprendidos ao longo de muitos anos. Eles não levam em consideração o fato de que, com o tempo, não apenas as capacidades físicas mudam, mas também as próprias preferências e as reações do corpo a certos estímulos. O que antes trazia êxtase na juventude pode perder seu atrativo e eficácia com a idade. Portanto, é crucial ser flexível, não ter medo de experimentar, descobrir novas facetas da sensualidade e formas de estimulação, ouvindo atentamente os sinais que o corpo envia. Somente assim é possível encontrar as chaves que abrirão a porta para o máximo prazer em um determinado período da vida. Um terceiro erro, muito comum, está enraizado na pressa banal. No mundo moderno, onde o ritmo de vida acelera implacavelmente, muitos homens transferem automaticamente essa agitação e pressa para momentos de intimidade consigo mesmos. No entanto, quando se trata de satisfazer as próprias necessidades, diminuir o ritmo e concentrar-se nas sensações pode mudar radicalmente a situação, aumentando em muito o nível de satisfação. É necessário dar-se a oportunidade de relaxar completamente, afastar todos os pensamentos estranhos, sintonizar-se com a onda dos próprios sentimentos e desfrutar de cada segundo, cada toque fugaz, cada nova nuance de sensações. E, finalmente, um quarto erro, mas não menos importante, é negligenciar as possibilidades de todo o corpo. A sexualidade é um conceito que se estende muito além das fronteiras anatômicas. O corpo humano, em toda a sua complexidade e sensibilidade, representa um vasto mapa de potencial prazer. Descubra as zonas erógenas localizadas no pescoço, peito, parte interna das coxas e outras áreas do corpo
que podem ser fontes de sensações intensas. Experimente diferentes técnicas: massagem leve, toques suaves, carícias. Tudo isso pode aumentar em muito a sensualidade e proporcionar novas facetas de prazer. Outro erro comum que pode obscurecer a intimidade é ignorar a necessidade de lubrificação adicional. Com o tempo, a produção natural de lubrificante no corpo pode diminuir, o que muitas vezes leva ao desconforto e até mesmo a sensações dolorosas durante a relação sexual. Para evitar essas consequências desagradáveis, recomenda-se o uso de lubrificantes de alta qualidade. Eles reduzem efetivamente o atrito, aumentando significativamente o nível de conforto e prazer do processo. Não se deve esquecer também o aspecto psicológico da sexualidade. Muitas vezes, os homens sentem um sentimento injustificado de vergonha ou culpa associado à prática da autossatisfação. Isso é um eco de visões antiquadas e conservadoras, segundo as quais o sexo era cercado por muitos tabus e a masturbação era considerada algo repreensível e imoral. Tais preconceitos, enraizados na mente desde a juventude, podem ter um impacto negativo na percepção da própria sexualidade, mesmo na idade adulta. É importante libertar-se dessas crenças obsoletas e aceitar a sua sexualidade como uma parte natural e saudável da vida. É absolutamente necessário reconhecer que a masturbação é uma manifestação absolutamente natural e perfeitamente normal da sexualidade humana. Não deve haver constrangimento ou sentimento de culpa associado ao ato de satisfazer as próprias necessidades sexuais. Este é um aspecto fundamental da vida pessoal, que não está sujeito a condenação ou estigmatização. E, finalmente, o sétimo, mas não menos importante, erro que os homens com mais de 60 anos cometem é negligenciar as ferramentas e inovações modernas, criadas especificamente para satisfazer as suas necessidades exclusivas. Com o tempo, a fisiologia sofre alterações, a sensibilidade pode diminuir, a destreza e a resistência podem piorar. Nesses casos, os dispositivos especializados tornam-se assistentes valiosos, capazes de compensar as mudanças relacionadas à idade e aumentar significativamente o nível de sensações. Ao rejeitar esses equívocos comuns e cultivar uma abordagem mais consciente e atenta à sua sexualidade, os homens na idade adulta têm a oportunidade de descobrir novos horizontes de prazer, fortalecer a autoconfiança e aumentar a autoestima. O impacto positivo da autoconsciência se estende muito além do quarto, permeando todas as áreas da vida. Reflete-se em uma postura confiante, em relacionamentos harmoniosos com os outros, em clareza de pensamento e até mesmo na qualidade do sono noturno, proporcionando uma vida plena e gratificante. Mas o que exatamente se entende por essa influência que a autoconsciência exerce na esfera íntima de uma pessoa? Homens que se dedicam à autossatisfação consciente frequentemente testemunham metamorfoses surpreendentes em suas vidas. Observa-se uma redução perceptível nos níveis de estresse, aumento da capacidade de concentração, melhora do estado emocional geral, normalização do ciclo de sono e vigília, e até mesmo um aprofundamento da sensação de satisfação nos relacionamentos íntimos com parceiros. O segredo principal reside na recusa consciente da pressa, da agitação e do sentimento opressor de culpa. Homens que praticam uma abordagem consciente integram harmoniosamente sua sexualidade na imagem geral de si mesmos como uma personalidade completa. Recuperar o senso de dignidade e autorrespeito não é uma tentativa de provar algo aos outros. É, acima de tudo, encontrar harmonia com o próprio corpo, com as próprias necessidades e desejos verdadeiros. É criar um espaço pessoal onde a vergonha e o constrangimento perdem seu poder e força, onde mitos e preconceitos desatualizados e há muito irrelevantes não ditam mais o comportamento e as ações, onde as próprias necessidades são percebidas como algo natural e legítimo, e não como uma manifestação de fraqueza de caráter ou libertinagem moral.
Encare isso como um convite a um novo começo, como uma chance de repensar sua vida. Liberte-se das correntes de crenças e preconceitos ultrapassados que não trazem mais nenhum benefício e apenas o puxam para trás. Dê a si mesmo a oportunidade de explorar, aprender coisas novas e aproveitar o processo. Invista em meios e ferramentas que proporcionem o máximo de conforto e proporcionem verdadeiro prazer. Chegou a hora de se libertar das correntes da culpa imposta e das falsas justificativas para experimentar plenamente a alegria de viver. É hora de repensar a atitude em relação à satisfação das próprias necessidades, considerando-a não como algo repreensível, mas como uma prática digna e importante. Por muitos anos, a vida foi dedicada a cuidar de entes queridos, cumprir o dever e corresponder às ideias de outras pessoas. Agora é a hora de prestar atenção em si mesmo, não por puro egoísmo, mas por um profundo respeito pelo seu próprio mundo interior. Afinal, quando uma pessoa se trata com amor e atenção, toda a sua vida se transforma. A confiança em suas próprias forças aparece, a energia jorra e o coração se enche de alegria. Não existe idade em que as questões de saúde sexual percam sua relevância. A vida não é um livro com um capítulo final onde não há mais espaço para prazeres. A história continua, e você é o criador dela. Independentemente de você querer redescobrir sensações que pareciam perdidas ou explorar facetas desconhecidas de sua personalidade, cada momento gasto em harmonia com seu corpo o aproxima de uma vida mais rica e livre. Em vez de se entregar a arrependimentos por oportunidades perdidas, vale a pena pensar em quantas descobertas maravilhosas ainda estão por vir. A realidade é que os momentos mais brilhantes da vida ainda estão por vir. A pessoa entra em uma fase de autoconhecimento mais profundo, que se baseia não no número de picos conquistados, mas na sensação de plenitude do ser no momento presente. O importante não é a rapidez do crescimento na carreira ou o acúmulo de bens materiais, mas a penetração na essência das coisas, a capacidade de ver a beleza no simples. Deve-se abandonar o sentimento de culpa e vergonha por erros passados, substituindo-os por um sincero entusiasmo pelo mundo ao redor e pelo seu próprio potencial. É nesse período que novos horizontes se abrem, cheios de sabedoria e consciência.